Benjamin Graham foi um dos maiores investidores da história, e até hoje seu método é utilizado para encontrar ações descontadas através do valor intrínseco delas. Com isso, investidores buscam comprar ações baratas e conseguir uma alta rentabilidade. Hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês então sobre Benjamin Graham, sua fórmula para encontrar o valor intrínseco das ações e também mostrar as 5 ações mais descontadas pelo método de Benjamin Graham. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Benjamin Graham é um dos nomes mais conhecidos no mundo dos investimentos. Ele é considerado então o precursor da estratégia Buy and Hold e ela é adotada inclusive pelo bilionário Warren Buffett. Ele publicou vários livros famosos como Security Analysis e também The Intelligent Investor, ou O Investidor Inteligente, além de introduzir vários conceitos que revolucionaram o mercado financeiro, como investimento em valor ou value investing e também análise de riscos. Ele inclusive foi professor do Warren Buffett na Universidade de Columbia e o Buffett utiliza os seus ensinamentos e os aprimora até hoje. As teorias de Graham ressaltam principalmente a diferença entre valor e preço, enquanto que o preço é o valor que se paga por uma ação, o valor é que você ganha com ela. Como muitas vezes o mercado erra em precificar uma ação, tanto para cima quanto para baixo, é aí que surgem oportunidades de um investidor conseguir ganhar dinheiro, comprando uma ação descontada ou vendendo ela muito cara. Com isso, Graham trazia então 3 principais conceitos na sua estratégia de investimentos. O primeiro deles, busque lucrar com a volatilidade do mercado, ou seja, aproveite as ações que estão descontadas. Como muitas vezes o mercado age de forma irracional, é importante o investidor entender isso para poder aproveitar então boas oportunidades de compra e venda de ações. A segunda das estratégias então, invista com uma margem de segurança. Conforme as ações ou ativos caem, existem alguns que estão com mais descontos do que outros, então é importante o investidor conseguir medir isso para então poder fazer boas entradas. E a terceira estratégia então, autoconhecimento é a chave. Esse é mais voltado para o perfil do investidor, então o Graham fala que existe um investidor ativo, que é aquele que utiliza o seu tempo e energia para estudar o mercado, e o investidor passivo, que é aquele que não tem tanto tempo ou não quer se aprofundar no mercado. Então, ele ressalta aqui que o investidor passivo deve então aplicar o seu dinheiro em índices ou em carteiras que repliquem índices. Vamos dar uma olhada agora na fórmula de Graham, também conhecida como fórmula do valor intrínseco ou valor justo de uma ação. Nessa fórmula aqui eu vou dar para vocês uma breve explicação e depois eu vou mostrar como calcular esse valor aqui então na prática. Então nele o Graham pagava no máximo 15 vezes o lucro de uma empresa e até 1,5 vezes o seu patrimônio. Então multiplicando esses dois valores ele definiu o índice de Graham, que era uma constante de 22,5. Tendo essa constante então ele multiplicava pelo lucro por ação e também pelo valor patrimonial por ação da empresa e tirava a raiz quadrada de tudo isso, chegando então no valor intrínseco. Se vocês tiverem interesse, pessoal, eu recomendo bastante então a leitura do livro O Investidor Inteligente aqui do Benjamin Graham. Eu vou estar deixando também um link de compra da Amazon caso vocês tenham interesse em adquirir esse livro e também ajudar no crescimento do canal, tá, pessoal? Então deem uma olhada aí na descrição do vídeo e vocês vão ter então o link de acesso. Já sobre o livro Security Analysis, eu infelizmente não achei ele em português para passar para vocês, pessoal. Nós temos a versão em inglês para vender na Amazon, mas infelizmente não temos a versão em português, então fica aí essa devendo. Mas ainda assim, o livro aqui, O Investidor Inteligente do Benjamin Graham, é excelente, recomendo bastante a leitura, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada então nas ações mais descontadas segundo a fórmula de Benjamin Graham. Então aqui o site do Investidor 10 já traz tudo mastigadinho pra gente e eu vou mostrar para vocês as 5 empresas mais descontadas. Começando então com a primeira ação, a mais descontada aqui pelo ranking do Benjamin Graham, é a SYN3, ou Simprop Tech SA. Curiosamente, ela também foi a ação considerada a mais descontada pelo ranking do Décio Bazin, que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, mas foram por motivos diferentes. Lá ela sofreu alguns problemas de já ter pago bons dividendos e então ter uma queda no seu valor, o que fazia com que o ranking ficasse um pouco distorcido. Eu vou inclusive estar deixando para vocês esse ranking do Décio Bazin aqui no topo do vídeo, caso vocês queiram dar uma conferida. Falando um pouquinho aqui sobre o que a empresa faz, a Simproptech é uma empresa que atua no segmento imobiliário e foi fundada em 2017, tendo sua sede na cidade de São Paulo. E as atividades dela consistem então na aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais pelo país, focando em edifícios corporativos de alto padrão e também atuando no segmento de shopping centers. Como nós podemos ver aqui, ela é uma empresa que está bastante descontada em relação ao seu PL e também ao seu PVP, e teve uma grande queda aqui no seu preço de cotação.
Então, principalmente com a subida da inflação, a gente pode ver que o preço da cotação da empresa aqui sofre muito. Ela saiu lá dos seus R$ 23 e desceu próximo dos 7. Depois, com o arrefecimento aí da inflação e da taxa de juros, o preço da cotação voltou a subir próximo dos R$ 24 e agora voltou caindo de novo abaixo dos 4. Então a empresa vem sofrendo bastante, principalmente pela subida da taxa de juros, que acaba afetando bastante o segmento imobiliário, justamente porque o alto custo de crédito faz com que empresas, instituições ou pessoas deixem de financiar ou fazer investimentos em algo que possa gerar rentabilidade, pois o custo está muito caro. Além disso, nesse cenário, a empresa tem tido bastante dificuldade e vem dando inclusive prejuízo em alguns trimestres, o que tem feito a cotação sofrer ainda mais. Ainda assim, a fórmula de Benjamin Graham aponta aqui uma upside de quase 1000% para a ação, então realmente ela pode ser uma ação que apanhou já demais para o mercado e pode estar num preço extremamente descontado. Vale a pena dar uma olhada nela, não é uma recomendação de investimento. Passando agora para a segunda empresa do ranking, então, a MRFG3 ou a Marfrig. E a Marfrig é então uma multinacional do setor de alimentos qualificada em carne bovina, atuando principalmente no setor de food service, varejo e processamento, sendo então a segunda maior produtora de carne do mundo e sediada em São Paulo. Curiosamente, a Marfrig foi uma empresa que apareceu também no nosso top 5 do ranking do Bazin. Pelo mesmo motivo, ela é uma empresa que pagou dividendos e após uma alta queda na sua cotação, não se espera que ela continue mantendo seus dividendos, mas ainda assim ela fica distorcida pelo histórico passado. Diferentemente, aqui no ranking de Graham, então, ela avalia a questão do PL e do preço sobre o valor patrimonial, e por isso nós podemos ver que a empresa está bastante descontada aqui, com um PL de 0,76 e um preço sobre o valor patrimonial de 0,59. Sendo então uma empresa que atua no setor alimentício, mais especificamente no setor de carnes, ela é uma empresa que sofre bastante com a subida da taxa de juros. Então nós podemos ver aqui que no ano de 2021 para 2022 ela tinha um preço de cotação de quase R$ 20, e com isso, agora com a subida da taxa de juros, ela teve uma grande queda na sua cotação, chegando a menos de R$ 7. Isso não afeta somente a Marfrig, vários frigoríficos vêm tendo resultados bem ruins nos últimos tempos, como a Minerva Foods, também a BRF, e a Marfrig e a JBS. Então nós vemos que o cenário não é nada bom para essas empresas no momento. Para piorar ainda mais a situação, no dia 22 de fevereiro saiu a notícia de que a possibilidade da doença da vaca louca pode estar acontecendo aí no Brasil, e isso acabou impactando demais as ações dos frigoríficos brasileiros, que caíram bastante. Isso impacta bastante o setor de carnes brasileiro, principalmente porque a possibilidade dessa doença pode então impedir as exportações de carne bovina para a China, que é o principal mercado. Dessa forma, o contexto de juros altos no Brasil e essas notícias mais específicas acabam afetando bastante a empresa, e com isso ela está bastante descontada. A Marfrig apresenta então aqui pelo método de Graham um potencial de upside de 600%, podendo rentabilizar bastante para o investidor. Vale a pena olhar para ela com carinho, porque com a redução da taxa de juros ela pode destravar bastante valor então para o investidor. É uma empresa que já subiu bastante nos últimos tempos, caiu por causa do contexto, mas realmente, justamente por causa das suas margens baixas, ela, assim como as empresas de varejo e outras, acabam sofrendo bastante nesse cenário. Mas, quando a taxa de juros dá uma arrefecida, essas empresas conseguem destravar muito valor e entregar uma grande valorização. Ainda assim, se nós formos dar uma olhada aqui no gráfico de lucro por cotação da empresa, ela é uma empresa que apresenta então bastante desconto em relação à sua cotação. Ela tem uma cotação próxima aqui dos R$ 4, enquanto o lucro líquido dela no último ano deveria ser algo próximo então dos R$ 25. Isso é algo que nós também podemos ver aqui no gráfico de lucro por cotação da Marfrig. Enquanto a cotação dela está próxima aqui dos R$ 6, o lucro dela representa algo próximo dos 20, então ela é uma ação que está bastante descontada nesse sentido também. Passando agora para a próxima ação, é a HBR Health, ou HBRE3. Ela é uma empresa que atua então no desenvolvimento e administração de empreendimentos imobiliários, atuando nos setores de prédios corporativos, shopping centers, hotéis, estacionamentos, self-storage, build-to-suit e também sale-leaseback. Ela entrou no ano de 2021 na bolsa próxima dos R$ 20, então após o seu IPO ela só vem apresentando uma queda. Isso acontece também, assim como a Simproptech, por causa do aumento da taxa de juros, o que acaba afetando bastante a empresa aí, e com isso ela teve uma queda na sua cotação aqui de próxima dos R$ 20 para próxima dos R$ 4. Então ela é uma empresa que vem sofrendo bastante aí por causa do contexto. Ainda assim, ela é uma empresa que está aqui com um preço sobre lucro de 2,36
e um preço sobre valor patrimonial de 0,22. E assim como a Proptech, então a HBR vem sofrendo bastante aqui nos seus resultados, vinha dando prejuízo, agora volta a dar um pouquinho de lucro, mas ainda assim é uma empresa que não está conseguindo manter uma boa consistência nos seus resultados, o que afeta bastante também o preço da sua cotação. Com isso, a HBR representa aqui, pelo método de Graham, um potencial de upside de 550%, podendo subir bastante ainda, caso a empresa venha se recuperar. Vindo agora para a quarta empresa, então, PCAR3, ou Companhia Brasileira de Distribuição, também conhecida como Pão de Açúcar. E ela é uma empresa brasileira de distribuição de produtos que atua no segmento de varejo, com diferentes marcas. Com isso, ela tem marcas que atuam no setor de lojas físicas, e-commerce, negócios especializados, produtos de marcas próprias, programas de fidelidade, B2B e também galerias comerciais. Olhando aqui pelo histórico de preço de cotação, ela caiu dos R$80 para próximo dos R$20, e depois veio tendo aqui uma grande variação, então terminando próxima dos R$17. Essa queda dos R$80 para os R$20 aconteceu por causa de uma cisão da empresa, então o grupo Pão de Açúcar se dividiu em outras duas empresas de forma que o investidor recebeu as ações proporcionalmente, e isso acabou afetando aqui um pouquinho o gráfico. No mais, sendo uma empresa que atua no setor de varejo, também é uma empresa que atua com margens bastante apertadas de lucro, então com o aumento da taxa de juros, assim como as outras empresas que eu mostrei aqui, ela é uma empresa que sofreu bastante. Veio próximo aqui dos R$40 quando a taxa de juros estava bem baixa e então depois só veio sofrendo e caiu bastante. Então é uma empresa que também tem um potencial de valorização quando a taxa de juros der uma reduzida. Estando então com um PL de 2,72 e um preço sobre valor patrimonial de 0,34, o Pão de Açúcar aqui apresenta um potencial de valorização pelo método de Graham de quase 400%, podendo gerar então bastante rentabilidade também. E vindo agora então para a última empresa, Eucatex ou EUCA3. A Eucatex então é uma empresa que está com um preço sobre lucro de 2,64 e um preço sobre valor patrimonial de 0,47. E ela é uma empresa que atua então na fabricação de chapas de madeira, painéis de MDP e derivados e com uma linha de produção integrada. Então ela fabrica também em questão de tintas e vernizes para consumo próprio na sua construção de materiais. Dando uma olhadinha aqui então no gráfico de cotação da empresa, ela é uma empresa que saiu próxima dos R$30 e veio tendo uma queda então chegando próxima dos R$10. Ela não é uma empresa que trabalha com margens de lucro tão apertadas assim, mas ainda assim ela apanha um pouco pelo contexto de subida da taxa de juros. Mas além disso, ela é uma empresa que sofre também com alguns riscos políticos, então ela é uma empresa que pertence à família de Paulo Maluf e por isso ela está respondendo a alguns processos relacionados a desvios financeiros. Ela fechou inclusive nos últimos dias um acordo para pagar então 7,2 milhões de dólares ao município de São Paulo para encerrar esses processos. Mas ainda assim era uma empresa que vinha sofrendo bastante justamente por causa dessas notícias ruins. Além disso, ela vem passando também por uma reestruturação. A empresa informou que vai ter o BTG Pactual como sócio da empresa e também vai ingressar no nível 2 de governança corporativa da B3, ou seja, a empresa vem atuando nos últimos tempos para se tornar uma empresa mais confiável. Com isso, a Eucatex apresenta um potencial de valorização pelo método de Graham de mais de 325%. Claro que nós não podemos olhar cegamente para esses números, tá, pessoal? Nós também temos que entender que essas empresas sofrem um pouco pelo contexto. Não quer dizer que caso a taxa de juros caia, elas vão destravar todo esse potencial de rentabilidade que elas têm. Então nós temos que tomar bastante cuidado com elas e investir de forma bem consciente, entendendo também os altos riscos. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, então eu vou mostrar aqui agora na prática como calcular o valor intrínseco de uma ação pelo método de Graham. Então eu vou usar aqui como exemplo a empresa Marfrig, ou MRFG3. Tomando como base então a fórmula de Graham, que usa a constante de 22,5, o LPA e o VPA, a gente vai fazer aqui a continha. Eu vou pegar então esses valores do site do Investidor 10 aqui, ele já traz esses valores mastigadinhos pra gente. Então eu tenho aqui os valores de 22,5 vezes o valor de VPA, que é 10,57, vezes, então, o valor aqui de LPA, que é 8,26. Com isso, nós temos o resultado final e nós tiramos a raiz disso, que representa, então, um valor de 44,32, que seria o preço final da ação, o valor intrínseco dela. Nós podemos ver, inclusive, aqui, então, que esse valor é igual ao valor trazido pelo site do Investidor 10, de preço justo de Graham. Então, é esse cálculo mesmo, pessoal. Fica a dica aí se vocês quiserem fazer o cálculo por vocês mesmos, montar uma tabelinha das ações que vocês estão de olho. É bem interessante ter esse cálculo aí para tirar da cartola quando vocês precisarem.
Bom, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso, então. Essa foi a fórmula de Benjamin Graham e também as 5 ações aí mais altas no ranking de upside do Benjamin Graham também, certo, pessoal? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse ranking, se vocês já conheciam e se vocês já usam, também se vocês investem nessas empresas. E se vocês tiverem alguma sugestão ou pedido de algum vídeo específico que eu possa estar fazendo, podem colocar aí nos comentários que eu vou atender, certo, pessoal? Então é isso, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, e muito obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau!